respeitar seu marido. Ela precisa honrar, precisa amar. Mas a coisa mais importante na esposa, com o relacionamento do marido com o marido, é de respeitar seu marido. Em relação dos filhos, nós precisamos amar e respeitar nossos filhos, mas do lado dos filhos é importante que os filhos honram seu pai. Eles precisam amar e respeitar os pais, mas mais importante, eles precisam honrar seus pais. Mas essas três qualidades são importantes em todos os nossos relacionamentos: amor, respeito e honra. Precisamos praticar isso em nossos relacionamentos. É interessante também neste versículo que ele fala sobre essa coisa de honra, honrando nossos pais, que esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Quantos de vocês são filhos? Ah, glória, não tem extraterrestre aqui, né? Todos nós somos filhos. Então, eu tenho uma pergunta para nós. Nossa vida corre bem? Sua vida corre bem? Você já está enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades? Então, eu tenho uma pergunta. Você tem honrado seus pais? Tem honrado seus pais? Porque muitas vezes ainda nós sendo adultos, nós temos resultados de não honrar nossos pais, consequências de não honrar nossos pais, que não vai bem em nossas vidas. Também, eu quero uma vida longa nessa terra, eu quero honrar meus pais. Uma promessa para mim, de honrar meus pais, eu vou ter uma vida longa sobre essa terra. Então, eu estou falando para nós adultos também, precisamos examinar nossas vidas, se nós temos honrado nossos pais. Você tem rejeitado seu pai, sua mãe? Você tem a mágoa ou qualquer coisa contra seus pais? Gente, a Bíblia fala que nós precisamos perdoar. Nós precisamos honrar nossos pais para tudo correr bem em nossas vidas. Então, eu quero deixar isso para nós também, os pais. Que nós temos pais. Nós temos honrado nossos pais. Quais são as coisas que talvez eu preciso voltar para meus pais e pedir perdão, quebrar aquela maldição sobre minha vida porque eu não tenho honrado meus pais. Precisamos realmente nos humilhar, talvez voltar. Talvez você nunca conheceu seu pai. Você precisa ainda admitir que eu tenho qualquer mágoa no meu coração, liberar perdão e declarar bênção sobre seu pai, ainda sua mãe, ainda não conhecendo bem. Mas é muito importante para nós, irmãos, essa coisa de examinar nossas vidas como filhos, para que tudo corra bem e nós podemos ter uma vida longa nessa terra. Desculpa, perdi a ordem aqui. Eu quero falar uma história que eu experimentei. Eu estava viajando de Porto Velho para Rio Branco, num voo, e quando nós estamos na sala de embarque lá em Porto Velho, eu e outro pastor, nós viajando juntos, tinha um menino lá fazendo uma bagunça, gritando, resistindo à mãe e tudo, fazendo um show lá na sala de embarque. E foi uma vergonha, pessoal. Essa mãe estava passando tanta vergonha. Eu só fiquei triste para esta mãe, que ela não precisava sofrer assim. Quando nós entramos no avião, nós estamos sentados lá atrás e esta mãe com o filho estava lá mais na frente. E eu vi eles lutando como comissário de colocar esse menino no poltrona e assento e colocar o cinto de segurança. Ele estava gritando, nós podíamos ouvir lá atrás, ouvir ele gritando lá na frente do avião. Foi de novo outro show. Quando nós chegamos em Rio Branco, na sala de esperando para nossa bagagem, essa criança foi totalmente fora de controle, estava irado e tudo. Ele se jogou no chão, estava batendo os pés e mãos no chão e tudo. Todo mundo assistindo isso, nós esperando para nossa bagagem. Esta mãe passando tanta vergonha. E finalmente ela saiu da sala. A criança estava lá batendo no chão e tudo, né? Ele nem viu a mãe sair da sala, da bagagem. Ele nem sabia, mas de repente, ele olhou e não viu a mãe.
parou de chorar, levantou de pé, estava desesperado e a mãe voltou, entrou de novo. Pegou ele pelo braço e levou lá fora. Gente, nós não precisamos sofrer esse tipo de coisa. E hoje à noite nós queremos falar sobre essas coisas, de honrar nossos pais, de obedecer. E agora a Rebeca vai falar um pouco sobre o que nós aprendemos e depois nós vamos entrar em outras coisas. Então, nós sabemos que a Bíblia, nós vamos estar falando aqui sobre como, disciplinar os nossos filhos, como criá-los. Agora, é muito interessante o quanto a Bíblia fala sobre a disciplina com a vara, né? Hoje em dia a gente tem até assim, um pouquinho de medo de falar sobre isso publicamente, porque sabemos que e graças a Deus que o nosso governo protege as crianças contra o abuso, né? Agora, uma disciplina com uma vara da maneira bíblica é muito importante, né? Olha só, Paulo vai ler aqui alguns versículos que fala sobre o valor, né, desse tipo de disciplina. Olha só o valor dessa disciplina. Primeiramente, em Provérbios 22:15, a Bíblia fala a astúcia, outra tradução fala rebelião e insensatez, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Você tem filho rebelde? A Bíblia fala que essa tolice, essas coisas, vão ser afastados do seu filho através do uso da vara. Esta vara tem muito, a vara de amor tem muito poder. Provérbios 29:15 fala, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Você quer filhos sábios? Você vai usar a vara. Mas interessante, hoje em dia, os psicólogos falam, não pode tocar na criança, você vai abafar a criatividade dela. Gente, a Bíblia fala aqui, a criança entrega a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Você quer passar vergonha? Não usa a vara. A Bíblia fala, em vez de dar sabedoria, você vai passar experimentando vergonha, sem usar a vara. Provérbios 23:14. Tu a fustizarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Você quer livrar a vida do seu filho do inferno? Você quer que ele seja salvo? Então você vai usar a vara. É impressionante o poder da vara de disciplina. Nós estamos falando sobre disciplina e amor, nós estamos falando sobre batendo e tudo, nós estamos espancamento. Espancamento é crime. Mas usando a vara na maneira certa, vai trazer estes resultados. Provérbios 13:24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Você quer aborrecer seu filho, não usa a vara. Mas se você ama seu filho cedo, logo você vai usar a vara. Provérbios 29:17 não fala especificamente sobre a vara, mas falando sobre corrigindo nossos filhos. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Oh, gente, nós podemos falar, nós vamos dar experiências próprias, que hoje nossos filhos, obediências, trazem tanto descanso para nós, trazem tanta honra para nós, pessoas falando bem sobre nossos filhos, um descanso, delícias para nós, nossos filhos seguindo o Senhor, porque nós aplicamos a vara de disciplina, e nós vamos falar daqui um pouco como a diferença entre as crianças ser sensíveis nessas coisas, mas essa coisa de usar a vara
Irmãos, eu sei, é muito contra o que os psicólogos falam hoje, o que o governo fala, mas realmente quando nós aplicamos com amor e tudo, nós vamos ter resultados e nós temos experimentado isso e nós vamos falar mais sobre isso. Então, a Bíblia, né, fala aqui em Efésios, vamos olhar em Efésios 6, o Paulo já falou um pouco sobre essa passagem, mas vamos olhar novamente, aqui Efésios capítulo 6, os primeiros 3 versículos, né? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, se o papel principal do filho aqui fala, filhos, obedeçam a seus pais. Então, o papel principal do filho é de obedecer e de honrar, né? Agora, como que eu vou ensinar o meu filho a obedecer, né? Claro que nós falamos desde o primeiro dia, né? Desde domingo nós falamos que somos nós que temos que ensiná-los esses princípios, desde pequenos. E a obediência também, somos nós que temos que ensiná-los como obedecer. Agora, como é que eu ensino, né? Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já vi essa situação, né? Teu filho estuda à tarde e já está na hora dele tomar o banho dele para poder logo almoçar, que logo já vai ter que ir para a aula. E aí ele está lá brincando, né? Aí você fala assim, filho, vai tomar teu banho, que logo você já tem que almoçar. Aí você vai lá para a cozinha para preparar o almoço, e aí quando o almoço está pronto e tal, você vai lá ver, ele não foi tomar o banho, ele ainda está lá brincando. Aí começa, né? Aí começa muitas vezes o quê? A falta de paciência da nossa parte. Aí começa a gritar, velho, por que você não foi? Às vezes é um puxão de orelha, às vezes a gente fala coisa que não deve, né? Menino desobediente, não presta e tal. Aí vai falando as coisas, gritando. Aí quando você começa a gritar, aí rápido ele obedece. Mas ele não obedeceu quando você simplesmente pediu. Então, como é que eu vou ensinar o meu filho a me obedecer? Como que eu vou ensinar? A responsabilidade é nossa. Agora, vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 2. Vocês lembram quando Deus criou Adão e Eva? Ele fez tudo para eles lá no jardim. Aí chegou lá e ele colocou uma árvore lá no jardim, que eles não podiam comer daquela árvore. Vocês lembram? Aí, como foi que Deus fez para ensinar Adão e Eva a obedecer? Talvez é bom a gente até olhar só para... Vamos olhar, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Vamos olhar rapidinho aqui. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que Deus fez? Ele deixou bem claro para Adão e Eva o limite, o que eles podiam e o que eles não podiam fazer. Falou, olha, de tudo aqui você pode comer, mas aí ele estabeleceu bem claro o limite. Esta árvore aqui você não pode comer. Nós também, quando nós estamos tentando ensinar os nossos filhos a obedecer, nós temos que deixar bem claro qual é o limite, o que eles podem, o que eles não podem fazer. E aí, o que Deus fez? Junto com aquele limite, aí ele deu a consequência da desobediência. Olha só o que ele falou: porque no dia em que dela comer, olha, se você me desobedecer, olha a consequência, certamente você morrerá. Então,
nós também com os nossos filhos, nós temos que dar o limite e também a consequência da desobediência, porque aí é a escolha da criança. Aí não é você, mãe ou pai, que tem que gritar com o filho para ele te obedecer, entende? Não é assim, a escolha vai ser dele. Deixa eu te contar um exemplo. Uma vez eu estava numa casa, lá nos Estados Unidos, na casa de uma jovem mãe, e ela tinha um filhinho, acho que ele tinha 2 aninhos, não me lembro bem a idade, mas era pequenininho ainda. Aí ela falou assim para mim, ela me chama de tia. Eu disse: ô tia, a senhora que já criou seus filhos, eles estão todos tão bem, né? Ela falou assim: me ensina como ensinar o meu filho a obedecer. Ela falou assim: eu disciplino, eu já briguei tanto com ele, mas ele não me obedece, e eu já vejo que eu estou passando do limite, eu começo a gritar, eu estou perdendo a paciência com ele. Ela falou assim: eu não sei o que mais fazer. Aí e realmente o que acontecia lá na casa dela, lá na entrada da casa, tinha uma estante que ela tinha colocado, onde assim que ela entrava, eles entravam na casa, eles todos tiravam o sapato e colocavam nessa estante o sapato, né? E aí entravam dentro da casa. Só que esse menino ia lá naquela estante e ele puxava todos os sapatos. Puxava, ele ficava bem na entrada, que quando a gente abria a porta, não dava nem para a gente entrar, porque estavam todos os sapatos lá jogados na entrada. Também, às vezes a gente entrava lá no banheiro e ele tinha puxado as gavetas, e era pasta de dente, era tudo, fio dental, era escova de dente, era pente, era escova de cabelo, tudo no chão, que ele puxava das gavetas. E ela falou assim: eu tentei já tanto. Aí eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, vamos usar o exemplo aqui dos sapatos. Eu falei: agora chama o teu filho e com ele, né, mande ele te ajudar, e vocês vão colocar os sapatos na estante e você vai explicar para ele, deixa bem claro o limite, fala para ele assim: filho, você está vendo, nós estamos pondo o sapato aqui na estante, se você tirar o sapato, você vai receber a disciplina com a varinha. A gente costuma chamar da varinha do amor, né? É a varinha do amor, para nunca esquecer que é a varinha do amor. Aí, mas fala para ele: se você tirar o sapato, você vai receber a disciplina com a varinha. Você está entendendo? Entendeu? Aí eu falei para ela: agora tira ele de perto da tentação, né? Tira ele lá de perto. Mas eu falei assim: mas fica de olho. Nós temos que estar muito presente e muito observando o que eles estão fazendo, porque eu falei assim: ele vai te testar. Aí, e não demorou, nós fomos, não sei se nós fomos lá para a cozinha, eu sei que não demorou, aquele menino foi direto para lá. E eu falei, ela não estava nem prestando atenção, eu falei assim: olha agora, vamos lá, tem que pegar em flagrante na hora. Temos que estar, por isso que é tão importante, quando as crianças são pequenas, queridas, a Bíblia colocou que somos nós que temos que criar nossos filhos, entende? Quando eu fico com tanta pena das mães solteiras que precisam estar trabalhando fora o dia todo, ou de uma mãe que escolhe a trabalhar, a seguir a sua carreira, e em vez daqueles anos preciosos de cuidar dos filhos, porque a responsabilidade é nossa, e a gente, é quando eles são pequenos, uma vez que eles estão estudando, também se quiser ir trabalhar enquanto eles estão na aula é diferente, mas quando eles são pequenos, é tão importante a gente estar presente no lar. Aí, nós fomos lá e realmente, pegamos ele mesmo no ato, e ele estava lá puxando. Eu falei para ela: agora, na calma, não tem que gritar, não tem que levantar sua voz. Eu falei, simplesmente fala para ele: filho, você lembra que mamãe disse, se você puxasse o sapato, você ia receber a disciplina com a varinha? Então eu falei, agora já pega no bracinho dele, eu falei, leva lá no quarto e aplica, né?
uma coisa que é importante a gente lembrar: a disciplina dos nossos filhos não é para ser na frente dos outros coleguinhas deles, não é para envergonhá-los, não é para descontar a minha ira, entende? Muitas vezes você me paga. Por quê? Porque a mãe ficou tão irada, né, que aí ela quer tipo vingar no filho e pá. Isso daí é pecado. Não é a nossa, a minha motivação da disciplina é porque eu quero ensinar o meu filho a obedecer a palavra de Deus, para que tudo vá bem para ele e que ele tenha uma longa vida sobre a terra. Você está entendendo? A minha motivação, eu tenho que estar vigiando a minha motivação. A minha motivação nunca é, mas você me fez passar vergonha, agora você me paga, né? Ou talvez assim de envergonhar o filho na frente dos coleguinhas dele, gritar com eles. Não, nunca, nunca, nunca. Ao contrário, eu falei com ela: agora pega ele, leva lá no quarto e aplica, né? E a gente, hoje não dá tempo da gente explicar o processo inteiro, né? De como você vai orar com o filho, você vai confirmar com ele: sim, filho, você lembra que você desobedeceu a mamãe, por isso que você está recebendo a disciplina, vai discipliná-lo. Logo depois da disciplina, vai acolhê-lo no braço. Você não vai pedir perdão por ter disciplinado. O que você vai fazer? Você vai ajudá-lo a pedir perdão de você por ele ter te desobedecido, pedir perdão de Deus por ter desobedecido a mamãe, e aí vão guardar a vara e pronto, e terminou. Aí eu sei que nessa mãe ela entrou lá no quarto, e eu ouvi a criança chorando lá para dentro, né? Aí eu pensei, já estava na hora de dormir mesmo, eu estava dormindo lá na casa dela. Aí eu fui para o meu quarto, fui dormir. De manhã ela chegou comigo e falou assim: tia, aconteceu um milagre aqui em casa ontem à noite. Eu falei: uai, como assim? Aí ela falou assim: então a senhora tinha me ensinado a dar o limite, e com o limite a consequência da desobediência. Ela falou assim: aí ele recebeu a disciplina pela desobediência com o sapato. E ela falou assim: então aí eu pensei, bom, eu vou tentar agora com o berço, porque ela falou assim: toda santa noite esse menino, a gente tem a rotina para ele dormir, mas depois de tudo ele entra no berço, eu oro com ele, e aí eu falo para ele: filho, você fica aqui, você não sai do berço mais. Mas ela falou assim: aí eu vou para a cozinha fazer alguma coisa. Aí ela falou assim: toda santa noite esse menino inventa alguma razão, ele sai do berço, ou ele está com fome, ou ele está com sede, ou ele quer fazer xixi, ou ele está com medo, sempre inventa alguma desculpa. Ela falou assim: toda noite ele faz isso. Aí ela falou assim: aí eu aprendi de dar o limite e dar a consequência da desobediência. Ele tinha acabado de receber a consequência da desobediência do sapato. Aí ela falou assim ela falou para ele: filho, agora você vai deitar no berço. Se você sair do berço, você vai receber a disciplina com a vara. Ela falou assim: foi um milagre que aconteceu, tia. Ele virou e dormiu. Ela falou assim: eu não sabia que era tão fácil. Eu falei assim: olha, talvez não vai ser sempre tão fácil, mas é o começo. Você tá no caminho certo, né? Então é assim que a gente tem que fazer. Tem que dar o limite, porque a criança tem que saber. Ela tem que saber o que está certo e o que está errado. Então você não pode discipliná-la por ela fazer uma coisa se ela não sabia que ela não podia fazer aquilo. Então sempre a primeira vez que ela faz uma tolice, uma coisa, né, errada, você vai explicar para ela: olha, filho, da agora em diante, se você fizer isso, você vai, aí você vai falar qual vai ser a consequência. Então muito, muito importante isso. É uma das maneiras, foi assim que Deus fez com Adão e Eva, né? E o princípio aplica para nós também, né? De claramente dar o limite. E nós costumamos dizer também que a obediência deve ser em 3 áreas. Primeiramente, a obediência deve ser imediata, né?
é aquela coisa que assim que você dar a ordem, né, você dá a ordem, a criança já sabe a consequência da desobediência, aí é a escolha dela. Então, se ela fica lá embromando, não obedecendo na hora, então já é uma desobediência se ela não obedecer imediatamente. E nós também, eu e o Paulo, a gente fazia, né, teve um tempo que nós fazíamos assim, a gente falava assim para o filho: filho, faça tal coisa, né? Aí a gente falava assim: olha, eu vou contar até 3, né? Aí a gente falava 1, aí às vezes eles começavam a mexer, né? 2, às vezes a gente falava 2,5, aí que eles iam obedecer. Aí o Paulo falou para mim um dia, falou assim: amor, não está certo isso não, você está deixando eles esperarem para te obedecer, a obediência tem que ser imediata, né? Você fala para eles: filho, se você não obedecer agora, vai ter a consequência, né? E a obediência tem que ser imediata. Deixa eu te contar uma história. Uma vez um pai foi consertar o telhado na casa do vizinho e tinha que atravessar a rua, e o filhinho, né, estava na casa dele. Quando ele olhou lá fora, ele viu o pai no telhado da casa do vizinho, ele resolveu ir lá com o pai. Só que a criança não olhou para ver se vinha carro. O pai lá de cima viu a cena, viu que o filho dele estava para atravessar a rua, só que o pai viu que vinha um carro. Então lá de cima ele gritou: filho, pare! Aí o filho parou e o carro passou. Agora imagina se ele tivesse que falar assim: filho, pare que eu vou contar até 3, né? Ele teria sido atropelado, né? A obediência tem que ser imediata. Nós temos que ensinar os nossos filhos, porque o que acontece muitas vezes é quando eles não nos obedecem na hora, que muitas vezes é quando a gente acaba perdendo a nossa paciência, né? E aí a gente acaba gritando, acaba falando coisas que não devemos, acabamos maldiçoando. Então isso daí já aí o pecado é nosso, né? Já nós não estamos agindo da maneira certa. Então por isso que nós temos que ensinar os filhos a nos obedecer, e a obediência tem que ser imediata. E queridos, isso não é só para os nossos filhos, isso é para nós também, né? Quantas vezes Deus pede de nós alguma coisa e nós embromamos, né? Vai rolando, vai procrastinando, a gente não obedece, acaba deixando, não obedecendo. Então nós também temos que saber, obedecer imediatamente. Em segundo lugar, a obediência deve ser completa, né? Você tem já um ritmo que quando seu filho chega da aula, né, ele vai, tira a farda e tal, mas aí ele tem que terminar os deveres antes de sair para brincar. Aí então um dia teu filho está lá fazendo o dever, só que aí chega o coleguinha dele, chamando ele para jogar bola, e ele começou o dever, ele começou a obedecer, mas ele não completou, né? Parou no meio, aí saiu para brincar, e depois vem o bilhete da escola que o teu filho não está terminando os seus deveres, né? Então nós temos que ajudá-los, que a obediência é imediata e a obediência é completa, né? Talvez nós também, né? Talvez o seu pastor, o seu supervisor pede para você discipular alguém, você começa muito bem naquele ânimo, só que depois, né, não é completo, né? Depois vai deixando e não vai completando, né? Então isso aqui é para nós também. E em terceiro lugar, a obediência tem que ser com uma boa atitude, né? Não é igual o Joãozinho que estava lá na sala de aula e a professora mandou todas as crianças ficarem em pé. O Joãozinho ficou sentado. Aí ela falou assim: Joãozinho, fica em pé. Aí ele ficou sentado. Eu disse assim: Joãozinho, fica em pé. Finalmente ele ficou em pé. Ele falou assim: por fora eu estou em pé, mas por dentro eu estou sentado. Aquela atitude ruim. Eu lembro uma vez, eu estava na casa de uma irmã, nós tínhamos almoçado juntas, e aí ela falou para a filha dela: filha, por favor, lave a louça agora para a gente.
Aí a filha dela foi lá, ela obedeceu, imediatamente ela foi, só que ela lá na pia ficou lá resmungando o tempo todo. Ah, porque aqui em casa é só eu que faço tudo e não sei o que lá, e reclamando, ficou reclamando, né? E a mãe ficou com tanta vergonha, que finalmente ela falou assim: não, filha, pode deixar que depois eu faço. Aí depois eu falei para essa mãe: sabe o que, amada? Quem está pagando o mesmo preço agora é você, porque, né, a tua filha não te obedeceu com uma boa atitude, então, por você passar vergonha, agora vai sobrar para você que vai ter que lavar essa louça, e era para ela estar lavando, só que ela tinha que aprender a obedecer com uma boa atitude. É muito importante isso, né? Então nós temos que ensinar os nossos filhos. A obediência tem que ser imediata, tem que ser completa e tem que ser com uma boa atitude. Também é muito importante de conhecer nossos filhos. Cada filho é diferente. A maneira de tratar. Lembra nossos 4 filhos quando nasceu Ruth, né? É sempre o primeiro filho. Filha é sempre mais uma prova, né? Que você nunca criou um filho, agora você está colocando em prática as coisas que você sabe, né? E a Ruth, foi interessante, quando ela fez algo errado, você sabia pelo olhar dela, você sabia. E nós podíamos saber pelo olhar dela, mas quando ela era pequena, ela tinha só 8 meses de idade, mais ou menos, ela estava naquela andajá, né? Ela foi, né, com aquela andajá, qualquer lugar, e nós decidimos de ensiná-la de obedecer. Nós tínhamos lá na nossa sala, tinha uma mesa lá com uma planta, e Ruth gostava de chegar lá com aquela planta e tirar as folhas da planta. E nós decidimos, agora nós vamos ensinar ela de obedecer. E nós falamos para ela que as pessoas perguntem: e quando você pode começar a disciplinar seus filhos? Gente, os filhos sabem como nós manipular. Quando o bebê está nos seus braços, ele vai te deixar saber quando ele quer comida, né? Vai começar a chorar. Quando chega um pouco mais de idade, quando quer descer, eles vão lutar, né, para descer dos braços do pai. Eles sabem de comunicar, eles sabem. Então, nessa idade já nós decidimos, nós vamos ensinar ela de obedecer. Então, nós falamos que realmente se tirar a folha da planta, né, nós demos um tapa na mão dela. Realmente, nós não gostamos de bater nas mãos, nós gostamos de usar a varinha mesmo, né? Porque as mãos são para amar. Mas neste caso, com o bebê, a criança tão pequena, nós usamos, se só dar uma tapa na mão dela, falar não, né? Nós falamos, não pode puxar essas folhas, né? E isso, a folha, não pode puxar a folha. O que eu falei? A folha e... E depois, algumas vezes eu começo a falar em inglês, gente. Então, mas essa folha, e se fazer, você vai no sentido, apanhar, mostrando, dando aquela tapa na mão. Mas foi interessante, quando ele foi lá e puxar a folha da planta e nós batemos na mão, ela olhava para cima e piscando os olhos. Né? Cada vez nós batemos na mão, ele estava lá piscando. Mas interessante como a criança, nessa idade, já começa a te desafiar. Eu lembro uma vez nós estamos lá na cozinha e a Ruth olhou, não viu ninguém, e ela foi lá para aquela planta, sabendo, e ela foi para tirar a folha, mas ainda tirando a folha, ela já começou a piscar os olhos, sabendo que vem castigo, né? E ela sabia, né? Eles vão desviar, mas a Ruth, como está falando, quando ela fez algo errado, você viu, ela tinha a cara fechada e tudo, e Ruth, o que aconteceu, né? E nessas coisas, conhecendo seu filho, mas Ruth não deu muito trabalho para nós. Depois chegou a Beth, e a Beth foi tão doce, tão amiga, né? Ela realmente, quando ela fez algo errado, ela está pronta imediatamente para pedir perdão. Me perdoe, né? Essa coisa. E com essa atitude, muitas vezes você diz, não, tá bom, arrependeu, tá bom. Mas o que acontece? A criança aprende. Se arrepender na hora, eu posso fazer algo errado, mas se arrepender na hora, não vem castigo, né?
Então, nós fazemos essas coisas. Ainda você desobedeceu, nós estabelecemos limite, nós falamos, se desobedecer, você vai receber a varinha de amor, né? Sendo consistente, ainda arrependendo, mas vem essa consequência. Betty também foi tão fácil, essa coisa, as pessoas estavam falando, essa coisa de criação de filhos e tudo, tão difícil e tudo, né? Eu pensava, puxa, gente, essa coisa, quando obedecer esses princípios bíblicos, não é difícil. Mas chegou Paulinho. Ai, chegou Paulinho. Paulinho foi um desafio. Este rapaz tinha uma vontade, criança com vontade muito forte, gênio forte. Ele quis nos desafiar e foi impressionante. Ele apanhou tantas vezes, gente. Eu lembro, uma vez, nós fomos lá para... os pais da Rebeca moravam só um poucas casas embaixo de nós, na rua. Nós fomos para a casa do pai dela e o pai dela perguntou para Paulinho, quantas vezes você apanhou hoje, brincando com ele? E Paulinho falou, só 10. Gente, eu lembro uma vez, Rebeca chegou do supermercado e tinha Paulinho no braço. E ela estava chateada por alguma razão. E Rebeca tinha o saco lá, colocou na mesa e Paulinho olhou nos olhos dela, pegou o cabelo dele mesmo e puxou. Aquele desafio. E Rebeca viu essa atitude, na hora bateu na bunda dele, pá! Ele olhou para ela, pegou o cabelo de novo, tcham! Ela bateu, pá! Tcham! Pá! Tcham! Pá! Tcham! Pá! Tcham! Pá! Eu estava assistindo essa cena, aí eu estava pensando, ele entende o que está acontecendo aqui, né? Ele está apanhando por causa dessa atitude, né? Mas foi interessante, a última vez foi, tcham, e ele colocou a mão atrás, né? Ele sabia, mas ele estava determinado de ganhar a batalha. Gente, nós sempre quisemos 4 filhos. Queríamos 4 filhos. Mas com Paulinho, nós começamos a orar. Senhor, nós queremos 4 filhos. Você deseja que nós tenhamos 4 filhos? E foi interessante, nós estamos persistentes. Aqui um dia a Rebeca falou para mim, Paulo, essa coisa da vara não está funcionando, nós vamos precisar fazer outra coisa. Mas eu falei, Rebeca, a Bíblia fala que nós vamos ter resultado, precisamos ser persistentes, consistentes, aplicando com muito amor e tudo, né? Mas não foi fácil. Mas finalmente, eu não sei, com 2 anos e 3 anos parece que a ficha caiu. E ele virou um menino tão obediente, mudou completamente. Você vê Paulinho hoje, desse tamanho, ele é 1,91, né? E se eu podia imaginar, se nós não tínhamos tratado ele naquela idade, com essa tendência de ira e tudo que ele tinha, de tentar controlar ele quando ele era mais velho, maior, e tudo seria impossível. Mas, realmente, ele mudou. E depois nós decidimos, vamos ter 4 filhos mesmo, né? E nasceu Debbie. E a Debbie foi também outra pessoa, tão amiga e tudo, um canário, né? Cantando e tudo, foi tão linda. Mas ela apanhou também, mas realmente ela tinha 3 irmãos cuidando dela. Olha, você faz isso, você vai apanhar, né? As coisas, né? Vigiando, né? Então ela realmente, nós, como está falando, nós praticamos essas coisas e nós vimos os resultados. Irmão, é importante de conhecer seus filhos. Precisa saber. Outro lado também, nós estamos falando sobre disciplina, mas é muito importante, do outro lado também, de ter tantos elogios para os seus filhos, para nossos filhos. Ele precisa ser elogiado, notando as coisas boas, eu lembro com Paulinho, né? Paulinho, você pode me ajudar a lavar o carro, né?
Que sempre é muito mais fácil 2 pessoas lavando o carro. E Paulinho lá comigo, lá lavando o carro juntos, né? E depois jogando água em um ao outro, né? Coisa brincando. Depois agradecendo, Paulinho, obrigado, filho. Isso vale muito para mim. Muito obrigado. Notando, os filhos sentindo valorizados, importante para nós, no ministério, gastando tempo com eles, sentindo este valorizado. É tão importante que nós aproveitamos todo momento de elogiar na frente de outras pessoas, deixa eles nos acompanhar. Paulinho gostava, e quando eu levava ele para o banco comigo, né, para tirar dinheiro, ele gostava, ele é engenheiro também, como eu. Ele gostava lá na máquina de 24 horas, né, de colocar as coisas. Eu nunca dei a senha, né, mas o dinheiro saindo lá, ajudando o papai e tudo. Coisa tão importante, comprar um sorvete juntos, estar com o pai, né. Então, essas coisas, equilibrando essas coisas da disciplina com aquele acompanhamento, elogiando, notando, sendo envolvido, mostrando nosso valor, os valores que os nossos filhos têm para nós. É tão importante. Uma coisa também que nós queremos mencionar é que a gente costuma usar a vara, especialmente quando são pequenos, né? Isso é uma disciplina assim de imediata também. É uma coisa muito prática, uma coisa que eu sei que lá em casa às vezes a gente deixava umas varinhas em vários lugares, né? E sempre tinha uma varinha dentro da minha bolsa, tinha uma varinha dentro do carro, e aí assim. E porque é importante a gente ser persistente. Se um dia ele não pode fazer uma coisa, amanhã também não pode. Você está entendendo? Porque o que acontece, a criança fica confusa. Se um dia você faz aquela coisa, você disciplina, porque ele fez uma coisa, mas aí no outro dia, você está ocupada, você está muito ocupada, e você finge que você nem viu, porque você sabe que se você vê, você tem que disciplinar, entende? Mas não podemos fazer isso. Nós temos que ser persistentes, porque para eles é muito importante essa persistência, né? Mas também, como o Paulo falou, também os elogios, né? Nosso lar, né? Nós falamos, né, domingo, a importância do nosso lar ser um ambiente muito alegre, muito amor e muita fé, né? Nós precisamos lembrar isso, mas hoje nós estamos falando um pouco mais nessas áreas mais específicas. Agora, então, a disciplina é limitada para quando eles são pequenos, e também nós costumamos limitar a disciplina com a vara para certas coisas que são mais sérias, para quando eles são maiores. Por exemplo, uma coisa que para nós sempre foi muito sério foi a mentira. Porque quem é o pai da mentira? É o diabo. Aí nós falávamos para nossos filhos: nós nunca vamos admitir que o diabo seja seu pai. Então, mentira para nós foi uma coisa muito séria. Porque como que eu vou poder confiar no meu filho se ele mente para mim? Então, nós levávamos muito a sério. Nossos filhos sabiam, se eles mentissem para nós, aí a disciplina era dobrada. E aí da próxima vez era triplicada. E assim, a mentira para nós foi muito séria. Independente da idade, para nós mentira era uma coisa muito séria. Outra coisa que era para nós também muito sério era o roubo, né? Agora, queridos, tanto a mentira quanto o roubo, nós temos que ser o exemplo. Quantas vezes eu já vi pais mentindo para os filhos. Uma vez nós estávamos no retiro da célula, tinha uma piscina, e o pai tinha uma criança pequena, que ele queria passar o dia inteiro na piscina, e o pai tinha que ficar lá dentro com ele, só que o pai estava querendo sair para almoçar, e o filho queria ficar na piscina. Então, para o filho aceitar sair, o pai sabia que ele tinha medo de bicho. Ele disse: não, filho, todo mundo tem que sair agora da piscina, porque agora vai ter bicho aqui dentro.
Depois eu falei para ele: irmão, você mentiu para o seu filho. Nós não podemos, nós temos que ser o exemplo. Nós não podemos mentir. Nós estamos ensinando o filho a mentir. E o roubo também é muito sério. Queridos, qualquer coisinha que você vê que seu filho tem, que não foi você que deu, que você não sabe de onde veio, vai atrás, procure saber. Se tem fumaça, talvez tenha fogo. Então vai atrás, procure saber. Te conto uma história rapidinho aqui de uma mãe. O filhinho chegou da escola com um carrinho. Ai, o filho brincando com o carrinho. Ai, meu filho, onde é que você arrumou esse carro? Ah, foi meu colega que deu. E pronto, ficou nisso. Só que não era verdade. Ele tinha roubado do coleguinha. Quando ele era adolescente, chegou em casa com uma bicicleta. Ai, meu filho, onde é que você arrumou essa bicicleta? Ah, aí a mentira já aumentou, né? Ah, porque meu colega foi aniversário dele, ele ganhou uma bicicleta nova, ele me deu a velha dele. Só que era mentira, ele tinha roubado. Aí, quando ele era jovem, um dia ele chegou em casa com uma moto. Ai, meu filho, onde é que você arrumou essa moto? Ah, porque foi um sorteio, mãe, e eu ganhei. Ai, mas que legal, meu filho, como você é sortudo. E não demorou, a polícia chegou. Então nós somos os pais. Nós vamos prestar conta para Deus do treinamento dos nossos filhos, do ensino dos nossos filhos. E nós temos que ensiná-los essas coisas. Então, para nós, roubo, mentira, roubo, e a terceira coisa que era muito séria sempre, que a gente usava uma disciplina muito séria, era o que nós chamamos daquela desobediência premeditada. Meu filho, você não vai sair de casa hoje à noite, porque você não pode, você precisa dormir, tal, a gente vai, explica tudo. Aí ele escolhe a te desobedecer, sai escondido, entende? É uma rebeldia. Isso é que a gente chama de rebeldia, quando ele é uma desobediência premeditada. Também para nós era muito sério. A Bíblia diz que a vara da disciplina afastará a rebelião do coração do seu filho. Então, para nós, essas três coisas nós levávamos muito a sério. Agora, outras coisas, não sempre usamos a disciplina com a vara. Quando a criança, de adolescente, tudo, a gente espera que até lá já está aprendendo a obedecer, Então, nós usamos muito também, tirando privilégios, tirando privilégios. Talvez tira o celular, alguma desobediência, você sabe que ele não está obedecendo, então tira o celular, tira os joguinhos, tira internet, não deixa ir para uma festa que eles querem ir. Agora, nunca use como disciplina de privá-los de participar em alguma atividade da igreja, Eu tive uma amiga minha que ela falou assim: ah, não, meu filho aprontou tanto que eu falei para ele: agora você não vai no acampamento de adolescentes. E esse menino estava tanto querendo ir. Aí eu falei para ela: mas querida, quem sabe que não é justamente neste acampamento que Deus vai tocar no coração dele, ele vai aprender a te obedecer. Eu falei: tira outros, não deixa ele jogar bola por uma semana, tira ele dos videogames, tira outros privilégios, mas não limite das atividades da igreja, onde vai ser coisa boa. Nós sempre devemos trazer os nossos filhos conosco para a igreja. Ah, mas meu filho apronta, então a gente não trago mais. Mas é lá que você tem que ensiná-lo, entende? É lá que ele vai aprender a te obedecer. Então, nunca vamos deixá-los em casa, nunca vamos privá-los de alguma atividade da igreja, porque nós queremos que as coisas da igreja sejam coisas boas. O nosso filho apanhou muito até na igreja, porque ele aprontava mesmo. Mas eu sempre queria que na igreja eu fizesse mais o reforço positivo,
Tipo assim, eu falava para os meus filhos: olha, se vocês participarem durante o louvor, e vocês todos, porque na nossa igreja assim, a turma toda vai lá para frente para dançar durante o louvor e tal, né? Se vocês dançarem e participarem durante o louvor, aí eu mostrava para eles dentro da minha bolsa, tinha um bombom lá dentro. Aí depois você vai ganhar esse bombom, né? Ou senão eu falei assim: depois eu te dou R$1, né? Sempre dinheiro valia muito para eles, né? O reforço positivo mais forte era o dinheiro. Aí eles queriam, porque eu queria que na igreja fosse uma coisa boa, né? Uma coisa muito boa, para eles sempre gostarem de ir para a igreja, e nunca querer ficar em casa, né? Mas sempre querer ir para a igreja. Então, reforço positivo. E também, gente, perdão, o tempo está passando, né? Mas deixa eu só então agora, falar, as disciplinas variam, né? Tirando privilégios, isso é muito bom, né? Às vezes até exigindo que o filho, né, tire um tempo para ler a Bíblia, para orar, né? É muito importante. Nós temos que conhecer o filho e saber qual é a maneira que vai ser melhor para ele. Agora, acho que nós vamos parar aqui, né? Então, queremos só terminar agora encorajando vocês, que talvez você está pensando assim: poxa, fiz tudo errado, mas não é, como eu falei a outra noite, né? Não é tarde demais. Enquanto a vida há esperança. Se você errou, volte com seu filho, peça perdão dele. Filhos, se vocês foram desobedientes com seus pais, se vocês não honraram seus pais, voltem com seus pais, peçam perdão deles, e vamos começar de novo. Não é tarde demais. Não guarda mágoas contra seus pais, porque talvez eles não te trataram da maneira certa. Aprenda a perdoar e realmente viver, né? Perdoando, pedindo perdão e perdoando, vivendo em amor, em harmonia. E eu quero terminar falando sobre 2 legados que nós podemos deixar para os nossos filhos. Primeiro legado são as raízes profundas, né? Aquele ensinamento da palavra de Deus, que eles desenvolveram um relacionamento íntimo com Deus, que você os ensinou a conhecer a Deus e desenvolver uma intimidade com Deus, criando aquelas raízes profundas, para que quando eles saiam, né, para as universidades ou ir para algum emprego, onde vão estar enfrentando pessoas que talvez vão estar falando contra a fé deles, eles serão inabaláveis, porque aquelas raízes estão profundas, né? Eles são enraizados na rocha que é Jesus. Isso não deixa seu filho sair de casa se ele ainda não está enraizado em Jesus, se ele não está firme com Jesus. Essa deve ser a nossa maior preocupação com os nossos filhos, que eles criam raízes profundas, e aquelas raízes estão baseadas na rocha que é Jesus. E o segundo legado que nós então devemos dar para os nossos filhos são asas, para eles poderem voar e alcançar aquele plano que Deus tem para a vida deles. Nós devemos estar ensinando os nossos filhos para que eles não vão fazer os nossos erros, né? Os meus erros, eu devo falar para meu filho, eu fiz isso e eu me dei mal, não foi bom. Olha, não foi bom, eu não quero que você repita, eu quero te ensinar, aprenda dos meus erros. E vamos ensinando os nossos filhos. Nós costumamos dizer que o alicerce dos nossos filhos já é o nosso teto, né? Porque todos os erros que nós fizemos, nós já vamos ensinar para eles, porque eles vão poder ir muito além de nós. Eles vão poder voar muito mais alto,
porque nós estamos além daquelas raízes profundas que vão deixá-los inabaláveis. Nós vamos dar para eles asas, para eles cumprirem aquele grande chamado que Deus tem na vida deles. Eu tenho certeza que todos nós queremos que os nossos filhos tenham uma vida bem-sucedida e uma vida longa sobre a terra. Então nós, queridos, somos as pessoas que temos que ensinar os nossos filhos a nos obedecer e a nos honrar, né? E aí nós vamos ter essa promessa e vamos dar para eles esses dois grandes legados, as raízes profundas, para que eles sejam inabaláveis, e também asas para eles alcançarem o plano de Deus para a vida deles. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Nós queremos fazer uma oração por vocês, terminando com essa oração agora. Vamos fechar nossos olhos. Se o Senhor tocou em você em alguma coisa hoje, filho, filha, se você precisa voltar com seus pais, não deixe para amanhã, hoje mesmo. Volte com eles, peça perdão. Libere perdão das áreas que os seus pais te feriram. Libere perdão. E pais, se você talvez não criou o seu filho naquele ambiente do amor, da alegria, da fé, da disciplina com o amor, se tem alguma coisa que talvez você feriu o seu filho, talvez foi até por falta de sabedoria, mas volte com eles e peça perdão. E diga que você os ama tanto, que você quer acertar. Vamos fazer esse compromisso de fazer do nosso lar aquele pedacinho do céu, onde vamos viver em harmonia, vamos viver amando, e quando nós machucamos um ao outro, de nos humilhar, pedir perdão, e de liberar perdão, e de viver bem juntos. Deus quer que o nosso lar seja aquele lugar de refúgio. Quando você volta da escola, você volta do trabalho, talvez com tantas coisas negativas acontecendo lá fora, mas o seu lar é aquele pedacinho do céu, onde vocês vivem lá, em amor, em alegria, em unidade, amando um ao outro, cuidando um do outro, e encorajando um ao outro a coisas melhores. Ó Pai, hoje à noite eu quero orar por cada família aqui representada. Senhor, nós somos os primeiros a pedir perdão, ó Pai, pelos erros, pelas vezes que nós não disciplinamos da maneira certa. Talvez a nossa atitude não foi certa, a motivação do coração não foi certa. Falamos coisas que não deveríamos ter falado. Ó Pai, por favor, nos perdoe. Pai, nos perdoe como filhos, de não ter sempre honrado os nossos pais, de não ter obedecido. Ó Pai, nós pedimos perdão. Nós queremos fazer um compromisso com o Senhor, que a partir de hoje, com a sua ajuda, vamos mudar. Nós vamos mudar. Nós não vamos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós vamos ser praticantes da palavra. Vamos pôr em prática esses ensinamentos e vamos aprender a viver unidos no lar, uma família que traz honra e glória para o Senhor, uma família que vive feliz, que vive em amor, que vive perdoando e pedindo perdão do outro. Ó Pai, nós queremos isso. Fazemos um compromisso diante do Senhor hoje, de obedecer a Tua palavra,
porque queremos as bênçãos que vêm com a obediência. E desde já, nós declaramos sobre cada família aqui, uma família abençoada, famílias restauradas, famílias amando um ao outro, famílias perdoando um ao outro, famílias trazendo honra e glória para o Senhor, e também famílias felizes, porque estão obedecendo a tua palavra. Eu declaro isso agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.